Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Nós vamos iniciar mais uma aula sobre o tema seitas e heresias. E logo eu sei que os irmãos não estão entrando, eu vou dar mais alguns segundos, minutos, mas antes eu queria aproveitar esse tempo para orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito eternamente seja o teu nome. Te dou graças, te rendo graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Quero te adorar pela tua santidade, pela tua retidão, pela tua misericórdia e pela tua compaixão. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Quero te agradecer, Senhor Deus, por todos aqueles que amam a tua palavra e nela confiam e nela se apoiam, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. A tua palavra que foi tão atacada e ainda é tão atacada. A tua palavra, Senhor Deus, que os homens abraçam e outros rejeitam. A tua palavra, Senhor Deus, que muitas vezes é vilipendiada, mas outros os exaltam. Louvado seja o teu nome. Nessa noite eu quero, Senhor Deus, com os irmãos que vão entrando, estudar a tua palavra, mas debaixo do temor e da unção do Espírito Santo. Quero, Senhor Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem me mostrado e edificar a fé das pessoas que me ouvirem. Senhor, eu não sou nada. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque, Senhor Deus, só o Senhor é Deus. Nessa noite, nos ajuda e acrescenta a vida minha e de todos que vão ouvir essas palavras do teu servo. Sabedoria, graça, discernimento na caminhada dessa vida. Meu Deus, tu és tremendo. Tu és o nosso auxílio, tu és a nossa fortaleza. Obrigado pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor, de uma forma misteriosa, milagrosa e tremenda, nos sustenta num tempo, Senhor Deus, de tão grande aflição. Eu sei, Senhor Deus, que virão tempos piores do que esse. Mas, Senhor Deus, que a nossa fé esteja firmada em Ti. Queremos estar guardados por Ti nesse tempo, cobertos pelo sangue poderoso que nos alcançou, que nos libertou, que nos esclareceu e que nos guardará para que sejamos apresentados puros diante da Tua glória. Louvado seja Deus. No nome de Jesus eu peço a luz de Jesus sobre o nosso entendimento para expor a Tua palavra, expor essa aula e para entendê-la também. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Irmã Cristiane está aí, a paz do Senhor. Eu que não consigo mais visualizar os comentários, né? Parece que o Facebook mudou um pouquinho, sempre muda. Sei que tem 4 irmãos já me assistindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria hoje dar continuidade a esses estudos das seitas heresias e eu queria que você abrisse comigo, se você pode. Se não, escute, né? Eu vou ler o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Ali começou o trabalho do Senhor em Atos dos Apóstolos, fala muito sobre o começo da igreja, esse mover de Deus e as pessoas sendo alcançadas, né? O discurso de Pedro alcançou 5.000 pessoas, foi uma grande bênção. E ali Paulo, Saulo de Tarso também, que tem uma tremenda conversão, algo sobrenatural acontece com o perseguidor, que vira perseguido, mas foi um grande evangelista, um homem de oração, um homem que para mim fala muito porque ele se preocupava com os irmãos. E queira Deus que eu possa ser pelo menos 1% do que Paulo foi para os irmãos, né? Se preocupar, orar por eles, clamar a graça de Deus que nos proteja até o dia do fim, até o dia do arrebatamento. Louvado seja Deus. Atos 14, ali está Paulo em Antioquia, no versículo 21, diz assim, e tem Atos 14, 21, Atos escrito por Lucas, né, companheiro de Paulo também nas viagens, um médico, não era um
discípulo de Jesus, um apóstolo, mas era alguém que abraçou a fé, deixou o paganismo e se tornou um grande historiador também, escrevendo 2 livros, o Evangelho de Lucas e aqui Atos dos Apóstolos, que alguns teólogos dizem que deveria se chamar Atos do Espírito. Aí eu concordo, porque é o Espírito Santo sempre movendo, que nos mova também nesses dias que estamos vivendo. Versículo 21 de Atos 14: tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. São regiões da Síria. Louvado seja Deus. 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Realmente, essa palavra é viva e eficaz até hoje, né? Quantas tribulações você e eu temos passado, enfrentado, mas está se cumprindo em nós a palavra. Nós entraremos no reino de Deus, dando glória na tribulação. É diferente murmurar na tribulação, é diferente reclamar de Deus. Quantas pessoas estão se revoltando contra Deus, mas o verdadeiro crente dá glória a Deus na tribulação. 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões, são presbíteros, em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Muito bem, esses homens, Paulo e seus companheiros, ali estava Barnabé também, eles fundavam igrejas, por isso eram apóstolos, né? A palavra apóstolo no grego significa embaixador. Eles fundavam igrejas e eles estabeleciam, organizavam e criavam toda digamos, um corpo de governo dessas igrejas. Então tinha os pastores, os diáconos, e eles então ensinavam unicamente 3 coisas: que Jesus Cristo é o Messias, que ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação e que ele voltará. Basicamente esse era o ensino apostólico. No capítulo 15, o cenário muda um pouco e nós vamos entrar na carta dos Gálatas para entender isso um pouco melhor. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, nada podeis salvar-vos. Isso é uma mentira. Aqui está uma heresia, aqui está um desvio. Heresia significa desvio. Muito bem. Que coisa interessante. Esses homens, eles tinham tudo para ir em outros lugares do planeta, a outras etnias e povos gentios, e pregar a verdade. Entretanto, eles iam pregar onde Paulo já havia pregado, estabelecido, e esses homens trouxeram um desconforto muito grande. Eles falavam que se aquelas pessoas não fizessem a circuncisão é a operação da fimose, que as crianças fazem hoje. Note, aqui são homens de mais de 30 anos, jovens talvez, que eram parte dessas igrejas novas, e esses homens, eles falavam o seguinte: tem que circuncidar, porque Moisés circuncidou, foi circuncidado, e está na lei. Se não houver circuncisão, se vocês não fizerem isso na carne de vocês, vocês não vão ser salvos. Isso é uma heresia. A Bíblia diz que só quem pode salvar é Jesus Cristo. Não é a circuncisão, não é obedecer à lei, não é guardar os mandamentos. Devemos guardar os mandamentos? Devemos. Mas nós não somos judeus por natureza. Essa era a grande questão. Versículo 2 do capítulo 15. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão. Quando está escrito em Atos não pequena, significa que foi um barraco. Paulo fechou o tempo com aqueles judaizantes e contenda contra eles, contra aqueles que desceram na Judéia para inquietar os gentios, entre eles o povo da Galácia, os Gálatas. Resolveu-se Paulo e Barnabé e algum entre eles subirem para Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Muito bem, por que eles subiram lá? Porque lá estava a liderança do cristianismo. Eles não tinham igreja, ou seja, eles não tinham um templo, eles eram a igreja. E eles se reuniam em casa. Mas eles tinham toda uma organização, porque Jesus sempre foi organizado. Então eles tinham uma liderança. E ali em Jerusalém eles debateram essa questão dos judaizantes.
E houve ali então um consenso para não perturbar mais os gentios. Versículo 19: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se converteram a Deus, impondo cargas, né? É interessante como a religião, as seitas, elas colocam carga em cima das pessoas. Daí escreveram cartas no versículo 20, que eles não se dedicassem a ídolos, né? Não se contaminassem, se eles tivessem de contaminar com ídolos da prostituição, principalmente a igreja de Corinto, que era a cidade, tinha um templo de culto a Baco, que é o deus da orgia e do vinho, e lá existiam sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, ou seja, aqueles cultos deles acabavam com uma verdadeira bebedice e orgia, coisa diabólica e demoníaca, né? O sexo desenfreado. Muito bem. Então eles mandam com o Paulo e Barnabé, também no versículo 22, Barsabás e Silas, que eram homens distintos entre os irmãos, e esses homens eles desceram para aquietar os irmãos. Muito bem, eu queria que você fosse comigo em Gálatas capítulo 1. Gálatas é uma carta que você lê rapidamente, mas tem algumas informações que vão nos ajudar bastante. Gálatas tem 6 capítulos, você pode ler rapidamente em menos de uma hora, mas no capítulo 1 do livro de Gálatas, a igreja da Galácia, Paulo fala algo que nos chama muita atenção nessa questão de como as seitas influenciam o pensar das pessoas. Versículo 6 do capítulo 1: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Veja que interessante o 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, eram os judaizantes que queriam circuncidar os gálatas também, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, o evangelho de Cristo é claro, nós somos salvos pela graça, através da fé. Efésios 2, capítulo 8 a 9. Ah, pastor, mas nós não devemos fazer boas obras? Sim, devemos. Inclusive, no complemento do versículo 10, Deus, ali fica escrito que nós somos feituras do Senhor, feituras do Senhor, é um poema do Senhor no original, criado para as boas obras e para andar nelas. Então nós devemos praticar as boas obras, mas não trocar e barganhar com Deus. Inclusive, até muitas vezes, sutilmente, nas igrejas evangélicas, as pessoas elas trabalham com a meritocracia, ou seja, eu sou abençoado porque eu sirvo a Deus, eu estou em todos os cultos, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, tipo do fariseu. Não, nós somos abençoados porque Deus nos ama. Devemos jejuar? Devemos. Devemos dar o dízimo? Devemos. Devemos estar nos cultos? Devemos. Mas que não seja uma troca. Seja o resultado do nosso amor por Jesus Cristo, pelos irmãos, e pela obra que ele faz na nossa vida, não uma maneira de trocar. Deus, eu vou dar o dízimo de tudo, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer visita aos... Daí o Senhor me abençoa, me dá uma vida boa. Não, isso é errado, é barganha, é troca e não agrada a Deus. Muito bem. Versículo 8, olha que coisa interessante, inclusive nós vamos estudar sobre o mormonismo, os mormons, perdão, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. A palavra anátema é amaldiçoado. Muito bem. O anjo Moroni deu um outro evangelho para Joseph Smith. Smith, né? Tradução melhor. Nós vamos estudar mais a respeito disso. Muito bem, mas sigamos Gálatas. Vejamos aqui no capítulo 3, verso de número 1. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, que é Jesus Cristo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vós, perante os olhos de quem Jesus foi apresentado como crucificado. Custou muito, Gálatas. Foi dor, foi crucificação, foi vitupério, foi abandono. Carregar o pecado de toda a humanidade, inclusive desse irmão que vos fala. Foi muito. E quem vos enfeitiçou?
Vocês estão barateando a graça. Vocês querendo viver como judeus e não tendo natureza de judeus, vocês fazem a graça barata. Meus irmãos, hoje existe uma praga. Essa praga dos judaizantes ainda hoje está. Aqui na Baixada nós temos algumas igrejas judaizantes. Os homens usam um kippá. Eles, um talite, né, que é aquela veste que parece uma manta, e também colocam um kippá na cabeça, assim, né, tipo um chapéuzinho. Nós não somos judeus. Nós não precisamos andar com anel, com menorá no anel. Nós não precisamos andar com simbologia. Tem apóstolo a sol lá, eles andam com uma estrela de Israel, que se Israel que se Davi visse aquilo, ia condenar a todos. Porque nós não devemos nos apegar a simbologias. Isso é desvio. E muitas vezes vamos nos desviando sem nos aperceber. Então, ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Para vocês não estarem na verdade. Estão dando ouvidos a homens que querem lucrar nas vossas costas, na vossa carne, no circuncidar. Que coisa tremenda! E Paulo vai falando inclusive no capítulo de número 5, sobre o andar em espírito e não satisfazer as obras da carne. E diz que o fruto do espírito. Por isso que nós temos que entender esse capítulo, que significa a dependência do Espírito Santo de Deus. Nós só vamos viver o cristianismo verdadeiro com dependência do Espírito Santo de Deus. Tendo em mente que nós não sabemos nada, que nós precisamos ser guiados, que precisamos de unção do Espírito para viver cada dia o seu próprio mal, e na fé, e sermos guardados. Eu gosto quando Judas, meio irmão de Jesus, também irmão de Tiago, que era o presbítero de Jerusalém, fala: a único Deus, Salvador, por meio de Cristo Senhor, majestade e glória, poder e honra, antes e agora e para todo sempre. Amém. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Que Deus nos guarde de tropeçar. Muito bem, meus irmãos, por que que eu, então, trouxe essa reflexão de Atos 14, 15 e agora Gálatas 1 e também 3? Para entrar num dos desvios que aconteceu no século III, a partir do ano 323. Muito bem, nós entramos no primeiro século, que foi a vinda de Jesus, e Paulo, convertido, escrevia essas cartas, muito provável nos anos 60, 63, e aconteceu que nos anos 70 se levantou um rei, um general, que era muito temido, tinha muita liderança, e deu um golpe de Estado em Roma e se tornou imperador pela força. Foi sanguinário, destruiu o templo erguido por Salomão, reconstruído por Neemias e depois reformado por Herodes o Grande. E esse homem, então, ele derramou muito sangue, houve muita perseguição contra os judeus e contra os cristãos. O nome dele era Tito, general Tito, que se tornou um dos imperadores. Muito bem. Quando houve essa perseguição e pela mão de Deus a igreja se espalhou, o Senhor Jesus falou assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas por comodismo a liderança ficou em Jerusalém. Os crentes queriam ficar em Jerusalém, eles não queriam ir por todo o mundo, eles não queriam ir para a Espanha, eles não queriam chegar na África. Mas com a perseguição eles foram perdendo casas, expoliação de bens, né? E eles então começaram a se espalhar, e o evangelho chegou na África, na Etiópia, chegou na Índia. Tomé levou o evangelho para a Índia, Paulo chegou com o evangelho na Espanha, e assim foi. A perseguição ela trouxe esse benefício do evangelho ser anunciado em outros locais. Muito bem. Então a igreja ela passou por um grande período de perseguição. Perseguiram os crentes, eles eram crucificados e incendiados na arena de Roma, eles eram jogados aos leões, os imperadores criavam cachorros e ferozes, famintos, e soltavam os filhos dos crentes na selva e costuravam roupa de animais, portanto o cheiro de animais, e os cachorros iam e comiam aquelas crianças vivas. Era uma verdadeira carnificina.
a perseguição ela foi tremenda e terrível. Por fim, levantou-se um imperador e ele falou que ia aniquilar todo o cristianismo. Só o que foi aniquilado foi o Império Romano. O Império Romano ele se sustentava porque eles tinham 12 legiões de homens que eram bem pagos para manter aquele sistema opressor da época e conquistador. Houve muita impureza vinda do Império Romano. Muitos imperadores eram homossexuais. Muitos eram bissexuais e os cultos a Baco era coisa assim medonha e terrível nas ruas, nos palácios, e assim seguia aquela sociedade tão pecaminosa que Paulo inclusive fala em Romanos 1 a respeito do homossexualismo ali, homens se inflamando com homens, mulheres com mulheres, enfim. Meus irmãos queridos, a igreja não tinha nome, ela não era Assembleia de Deus, ministério tal, não era presbiteriana, nome tal, não era igreja batista essa ou aquela, regular ou irregular, bíblica ou tradicional, tampouco era chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Esse derramamento de sangue, ele durou cerca de quase 2 séculos e meio. No ano de 308, então século IV já, tinha um homem que assumiu o poder herdado do seu pai, que era também Constantino, só que Constantino Cloro. Esse outro Constantino filho, ele tem uma visão. Ele estava em guerra, o império estava decadente, tinha diminuído bastante, e ele então diz que teve uma visão que ele viu uma cruz e viu os dizeres, então ele entendeu que se tratava de Jesus Cristo, e ele entendeu. Veja, é como lá o texto que a pessoa consulta, pitsoniza lá no livro de Samuel e entendeu que era Samuel que estava subindo. Interpretação humana. Ele entendeu que se ele fizesse ali um voto, um pacto com Jesus e fosse vencedor daquela guerra, ele iria favorecer o cristianismo. Note bem, o cristianismo, apesar de toda a perseguição, cresceu bastante. Teve alguém que falou que o sangue dos mártires era a semente para o evangelho crescer, e assim foi. O evangelho cresceu muito na Índia, cresceu muito no Oriente, e ali no Ocidente, onde estava Roma, onde é Roma hoje, a Itália, ele também tinha muitos adeptos. Entretanto, aonde se perseguia, os irmãos viviam, não mais em sociedade, mas viviam debaixo da terra, nas catacumbas. E eles tinham um sistema de ventilação, enfim, era algo bastante sofisticado até hoje. Ninguém consegue explicar bem como que eles conseguiam viver ali debaixo da terra, e muitos morriam e eram sepultados ali mesmo. Muito bem, meus irmãos, então Constantino, filho de Constantino Cloro, vence a guerra. E ele, que era adorador do Deus Sol, tanto é que domingo era o dia que eles cultuavam esse Deus, o Deus Sol, no templo lá em Roma do Deus Sol. Temos que ter cuidado. Alguns irmãos falam assim: Jesus é o Sol. Jesus é o Sol da justiça, mas ele não é o Sol. Tomemos cuidado para não cair nas heresias, nos erros doutrinários. Então, esse homem, ele fez o seguinte, ele promulgou que o cristianismo seria a religião oficial do Estado romano. E ele instituiu, a partir daquele momento, a Igreja Católica. Católica vem do grego, que significa global, universal, mundial. A Igreja Católica Apostólica,
Ou seja, ele abraça a fé apostólica, mas diz que ela é romana, ela é do Império Romano. Por isso que ficou Igreja Católica do mundo geral, não é só para os romanos, é para todos. Apostólica, porque ela se fundamenta em tese na doutrina dos apóstolos, que ele ia defender, e romana. Muito bem, ele foi o primeiro papa. Mas, pastor, eu ouvi que o primeiro papa foi Pedro. A igreja não tinha nome, irmãos. Até então ela não tinha nem nome nem sobrenome. E a partir daquele momento, a partir do ano 323, na verdade 328, que ela é instituída oficialmente como Igreja Católica Apostólica Romana, acabou a perseguição. Ah, que maravilha! Os crentes agora vão ter liberdade para compartilhar a fé. Que ótimo! Eles poderão participar da vida da sociedade sem serem perseguidos. Que maravilha! Louvado seja Deus! Entretanto, aconteceu uma mistura entre o cristianismo puro, que era preservado nas catacumbas, daqueles irmãos que tinham uma fé sadia. Por isso que chama-se sã doutrina, né? Ensino sadio, ou santa fé, como você já deve ter ouvido. E começou uma mistura. Logo os crentes podiam cultuar dentro do templo do Deus Sol, junto com as imagens. Então ali foi se criando uma mistura perigosa. Meus irmãos, toda vez que nós baixamos a guarda, é perigoso. Nunca deixe de lutar, nunca pare de lutar, nunca pare de jejuar, nunca pare de orar, nunca pare de ler a Bíblia. Pastor, mas é para sempre, sempre, até o arrebatamento da igreja. Se queremos ir para o céu, louvado seja Deus. Se queremos a vida eterna, temos que perseverar na sã doutrina. E no exercício da piedade, você leu a sua Bíblia hoje? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Já leu a Bíblia inteira? Parece um disco arranhado, eu sempre pergunto as mesmas coisas, né? Mas é sã doutrina, é saúde para nós, espiritualmente falando. Então aqueles irmãos baixaram a guarda. Estava bem, podemos cultuar no templo do Deus Sol, dedicar. Irmãos, nós poderíamos cultuar como cristãos no templo de Satanás, na sinagoga de Satanás, e lá não tem problema nenhum, lá tem bancos, lá tem um pouco mais de estrutura. Irmãos, é preferível cultuar debaixo da árvore, mas não ter nada com Satanás. E aqueles irmãos começaram a se desviar da palavra de Deus. Os irmãos que estavam no Oriente, eles olharam para aquilo e exortaram para que aqueles irmãos voltassem para a fé sadia. E houve uma divisão. Dividiu-se a igreja do Oriente com a igreja do Ocidente que estava ali em Roma. E ali começou algumas divergências. Ali começou a haver, ano a ano, século a século, muitas heresias terríveis. O Constantino, ele morre e antes de morrer, pouco antes de morrer, ele é batizado no leito de morte dele. Ele foi o primeiro papa. Depois vieram outros. Inclusive, falo isso não para a gente criticar e para a gente atacar os católicos, porque nós evangélicos também temos muitos problemas de doutrina. Não vivemos 100% a Bíblia. E muitas vezes os nossos líderes enganam o povo, apontando caminhos que não é o caminho da salvação. É o caminho da satisfação do homem, mas não da glória de Deus. Então, antes da gente atacar qualquer católico, por conta de tudo que aconteceu, primeiro lembre-se que nós viemos deles. Martinho Lutero, quando promoveu a reforma, ele não queria criar a igreja luterana. Ele queria reformar aquilo que havia se desviado com as 95 teses. Entretanto, hoje nós temos muitos desvios.
Tem igreja que tem um poder enorme no Brasil, talvez a maior das denominações, que tem programa na televisão, eu não vou falar o nome porque é antiético, mas vocês sabem quem eu estou me referindo. O culto é direcionado a dinheiro. Para você ser abençoado, você tem que dar tudo, sacrificar. Onde que está o evangelho da graça? Onde está aquele texto que diz: quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Judas falou, Pedro falou, na segunda carta de Pedro, que as pessoas seriam comercializadas. Apocalipse fala isso. E eu entendo como a Babilônia, que está lá em Apocalipse, esse sistema pecaminoso religioso, que inclusive muitas igrejas evangélicas está. Por isso que nós não temos moral para atacar qualquer católico, mas respeitar todos e zelar, cada um por si, e pela doutrina da qual recebemos de Deus. Louvado seja Deus. Muito bem. Ali começaram algumas situações bastante